senhores, é abaixar, eliminar, na verdade, os 10 metros cúbicos obrigatórios que hoje pagamos na Sanasa, quer usamos ou não. Quer dizer, 10 mil litros de água por mês, todo campineiro é obrigado a pagar, mesmo que ele não use essa água. O que, na minha opinião, não tem cabimento. Por quê? Porque muitas pessoas não usam 10 metros cúbicos. E sempre a Sanasa, em todas as propagandas, né, nos jornais, na imprensa, ela sempre fala claramente o quê? Trabalha pela economia da água. Esse procedimento dela, de 10 metros cúbicos, vai contra toda a propaganda, toda a filosofia da Sanasa de economia de água. Porque se o cidadão fala o seguinte, olha, eu já vou ter que pagar 10 metros cúbicos mesmo, então eu vou usar. E é esse que foram alguns e-mails, inclusive, que nós recebemos nesse sentido. Né? Essa semana eu recebi um da 31 de março, um senhor falando isso. Olha, mora só eu e minha esposa, nós não gastamos 10 metros cúbicos de água, mas a gente gasta o que puder, a gente gasta para chegar a 10 metros cúbicos. Por quê? De raiva que tem que pagar uma coisa que não usa. Não é? Então, vai contra a filosofia de economia, toda a propaganda que a Sanasa faz em relação à economia. É como aquela história do restaurante. Né? Você paga no restaurante por quilo, então você se segura e tal. O cidadão que entra no restaurante, aquela tudo à vontade, às vezes nem está com tanta fome, né? Mas enche a barriga, né? Enche o bucho, vamos colocar assim, o máximo possível, para compensar, de repente, o preço que ele está pagando. Às vezes fica até mais tempo ali para usar, né? Começa a almoçar e fica mais tempo, pede uma coisa, vai, volta, come de novo, conversa um pouco, volta, para ele poder sentir que valeu a pena aquela comida. Isso a gente vê muito em churrascaria. Né? Então, é isso que tem acontecido em Campinas. Então, a ideia é o quê? Por uma questão de justiça, se tirar os 10 metros cúbicos obrigatórios. E aí entra uma questão importante, que até estávamos conversando com o vereador Cirilo ali agora. Né? Uma NET, por exemplo, um telefone, você tem se você quiser. Água, você tem porque é essencial, você tem que ter água, você tem que ter acesso à água. Inclusive o vereador Cirilo colocou muito bem. Como é uma constante, né, do vereador Cirilo, as falas dele sempre muito boas. Quer dizer, diferente da NET, né, diferente de um serviço telefônico que você opta por ele, não é necessário para a tua vida, para as suas necessidades básicas enquanto ser humano, a água não. A água você não tem opção. Então, por exemplo, vamos colocar o uso mínimo, lá, a taxa mínima de assinatura de uma NET, ou mínima, ou mesmo de um telefone, ela não afeta a sua vida, aquele serviço. Agora, a água, ela afeta. Se você não tiver água, você não tem como viver. E outra coisa, a água em Campinas é uma das mais caras do Brasil. O último levantamento que eu fiz era a segunda, só perdia para Brasília, da água mais cara. Os aumentos foram abusivos e em 2005 chegamos a ter um aumento de até 48% na água. Escalonado dependendo da faixa, se era comércio, se era indústria. Então, o vereador Horst está colocando aqui, inclusive tivemos uma discussão no final do ano passado sobre esse assunto, 80% nesses últimos 4 anos do Dr. Hélio. 80% de aumento, gente. Não é? Então, não dá nem de perto, né, a inflação. Ficou em média de 6, 7%, dependendo do ano. Então, veja bem. Uma parte... Não. Nós temos... Fica à vontade, vereador. Não, obrigado, vereador. Se o senhor quiser concluir, depois eu... Quer concluir depois? Não, por favor. É um prazer. Eu queria só salientar realmente que a Sanasa, nos últimos 4 anos, como o senhor bem disse, deu um aumento de 80% na tarifa de água, sendo que em 2006 foi o maior de todos, de 48%, pegando exatamente a tarifa residencial. Só para o senhor ter uma ideia, vereador, a tarifa da Sanasa, ela é maior do que
todas a tarifa das cidades do estado de São Paulo, exceto aquelas cidades onde existe realmente uma escassez de água tremenda. Mas se o senhor pegar a tarifa da Sabesp, que é aplicada em mais de 380 cidades do estado de São Paulo, a tarifa da Sanasa é assustadora. A tarifa social da Sanasa, para o senhor ter uma ideia, ela é 3 vezes o que cobra Ribeirão Preto a tarifa social. E 2 vezes o que cobra Jundiaí a tarifa social. E nós temos agora um problema sério, vereador. Nós estamos no dia 10 de junho. A Sanasa vai fazer julho ela reajuste no dia 30 de junho. A Sanasa agora vai reajustar novamente a tarifa de água. O ano passado eles seguraram um pouco por causa da eleição. Agora, se preparem, consumidores, porque esse ano vai vir um aumento expressivo. Mesmo porque, vereador Peterson Prado, além de ser injusta essa cobrança, cobrar no mínimo 10 metros cúbicos, quem consome menos tem que pagar os 10, além disso, a Sanasa, ela emprestou de bancos privados no ano passado, para fazer caixa, para o que se diz obras da eleição, 150 milhões de reais. Só no ano de 2008 a Sanasa pegou 150 milhões de reais emprestado. Isso significa aproximadamente 50% do que a Sanasa arrecada no ano. 50% do faturamento da Sanasa ele pegou em... A dívida hoje da Sanasa já supera a receita anual dela. Então, sem sombra de dúvidas, o que vai precisar ser feito agora? Aumentar a tarifa. E olha, vamos nos preparar que a tarifa vai ser uma paulada. Obrigado pela parte, vereador. Obrigado. É mais um motivo, né? E tem uma questão que é importante. A água, ela tem uma filosofia, não é? Ela tem uma filosofia no sentido de que ela tem que ser, a tarifa tem que ser cara no sentido de não deixar as pessoas desperdiçarem. Quer dizer, então essa filosofia da tarifa, ela tem que ser cara no sentido de não deixar as pessoas desperdiçarem. E ao mesmo tempo, né, ela não pode ser tão cara que a pessoa vai deixar de fazer alguma coisa essencial para a higiene dela, né, e para a saúde dela. A Organização Mundial de Saúde, órgão da ONU, o braço da ONU da saúde, ela fala que 75% de todas as doenças podem ser evitadas com boa alimentação, acesso à água limpa e a higiene. Quer dizer, 75% das doenças podem ser evitadas dessa forma. O que nós estamos falando aqui é exatamente esse acesso à água, né? Uma água potável, como é a da cidade de Campinas. Vereador, gostaria de uma partezinha. Fica à vontade. Eu não queria polemizar com Vossa Excelência, mas eu só queria fazer uma pergunta a Vossa Excelência. O senhor é que é um moço instruído, que conhece. O senhor sabe o índice de família que recebe a tarifa social em Campinas? Não sei, vereador, me informa. Como é que o senhor analisa a água da Sanasa em Campinas? Olha, vereador... Porque para se chegar ao índice de valores, precisava saber o número de famílias que recebe. O senhor fala, analisa em que sentido? A qualidade da água. Então, vereador... Primeira coisa, não, mas deixa eu só completar. Eu tentei aqui pedir só uma questão. Os senhores se lembram, o mandato passado, eu tentei fazer aqui, aprovar, um estudo da água independente, né? E não foi aprovado pela Câmara. Exatamente para ver se ela estava cumprindo a resolução federal, né, do Ministério da Saúde em relação à potabilidade dela. Então o senhor pergunta, o senhor sabe a qualidade da água? Eu não tive acesso a isso, porque não foi negado por esse plenário essa condição da gente ter esse estudo. Inclusive o vereador Valdir Terrazan me ajudou nisso, da gente trabalhando para que ter uma questão independente. Era uma análise independente da água, não é, para que a gente pudesse saber que tipo de água porque a própria Sanasa que faz a água, ela mesmo fiscaliza a água dela e fala que ela é boa, não é? Mas ela que produz a água. Então, infelizmente o tempo acabou, né, vereador?